Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tatiana Sampaio e estamos aqui nessa série, nessa playlist, com essa jornada, né, que nós nos propomos a fazer junto com Dante, com Virgílio, com Beatriz e todos os personagens da Divina Comédia. Eu já fiz um primeiro vídeo de introdução, já fiz o vídeo do primeiro canto da primeira parte, que é o Inferno, e agora nós estamos no segundo canto. E aqui eu trago a minha interpretação, meu entendimento, meu estudo sobre essa obra maravilhosa da Divina Comédia, né, que eu acredito que todos deveriam ler ela completa, apesar de ser uma obra muito interessante, ela é um pouco complexa, mas que vale a pena sim, né, essa jornada por essa obra. Só que sempre exige um pouquinho de nós, exige um pouquinho de aprofundamento, de estudo, para que a gente realmente tire, né, dessa obra todo o conteúdo, todo o entendimento e o conhecimento que, na verdade, o autor está tentando expressar aqui. E a Divina Comédia, apesar dela ser uma obra medieval, né, foi escrita em 1321, ela traz assuntos muito atuais e válidos também para o nosso tempo, principalmente no que diz a reflexão, a sentido de vida, comportamento humano e a vida em si, né? Então é muito interessante. Então, se você já gosta desse conteúdo, já gostou desse conteúdo, se você gosta desse tema, se você achou interessante, que você possa curtir, se inscrever, clicar no sininho, né? E deixar aqui seu comentário para que mais pessoas também tenham acesso a esse vídeo, as pessoas que gostam desse tema, que gostam desse assunto, para que elas tenham acesso também, porque eu gosto desse assunto e a Divina Comédia sim agregou para minha vida muito valor, ainda mais que não só li ela por ler, mas tentando trazer assim uma meditação, uma reflexão para minha vida, né? Eu procuro fazer isso normalmente em todas as obras em que eu leio, ok? Eu vou te dar 3 segundinhos para que você curta, se inscreva e ative o sininho, porque o sininho também vai ajudar quando novos vídeos dessa série chegar, para que você fique ligadinho e não perca nada desse assunto, ok? Vamos lá então? 1, 2, 3. Valeu? Obrigada. Deus abençoe. E agora então nós vamos pro canto. Eu vou passar para você aqui a introdução desse canto e a explicação, toda a interpretação, os símbolos, a chave de leitura, para que a gente entenda o que Dante está querendo falar nesse segundo canto. Até o terceiro canto, eu vou ler o canto como está aqui no livro. Como eu falei para vocês, ele está escrito, tem a introdução, né? Mas o canto em si está escrito em tercetos, ou seja, estrofes de 3 versos, né? Para trazer realmente a literatura, a escrita do autor, ok? A forma como ele escrevia, a forma como ele se expressava. Só que para os vídeos não ficarem muito longos e cansativos, porque a leitura, querendo ou não, do canto é um pouco complexa, vamos dizer assim, né? Então, para não ficar muito longo também, porque o intuito do YouTube não é mais aqueles vídeos longos, né, a não ser as lives. Então, para ser um vídeo mais prático mesmo, para que você entre dentro do contexto, do significado e tenha um entendimento do que Dante está querendo falar, então eu vou só com a introdução do canto e a explicação dos símbolos, dos personagens, do contexto em si, até mesmo para ajudar você, né? Você que gostou dessa obra, que gostou da literatura de Dante, que gostou desse autor e de todo o assunto que é envolvido aqui nessa obra, a Divina Comédia, para que você compre os livros e também leia, você desfrute, né, dessa leitura, você mesmo faça, você mesmo viva, né, essa obra também, para que você faça essa experiência. Então, a partir do 4º vídeo, eu não vou mais ler os cantos, né, como eu tinha proposto no início, porque realmente vai ficar muito cansativo, mas eu indico você a comprar os livros, que nem eu falei, eu consegui os meus 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso, por R$30, então é bem acessível. Além dos sebos da vida que você deve encontrar, assim, as obras à torto e direito, como dizem, né, mas eu indico vocês a lerem todos os cantos, adquirirem a obra
né? Que é muito interessante e não vai ser perca de tempo. E se aprofundar também nessa literatura, ok? Então, vamos lá pro canto? A Divina Comédia, de Dante Alighieri, Inferno, canto 2. Depois da invocação às musas, Dante, considerando a sua fraqueza, duvida de aventurar-se na viagem, dizendo-lhe, porém, Virgílio, que era Beatriz quem o mandava e que havia quem estressasse pela sua salvação, determina-se segui-lo e entra com o seu guia no difícil caminho. E aqui começa, então, o canto 2. O canto 1, eles estavam, então, Dante estava no seu caminho perdido de vícios e pecado, na escuridão. Até que no meio do caminho aparece um monte com uma estrada ali, e essa estrada ali é iluminada por um grande clarão, como se fosse um amanhecer. E ele sente então esse ímpeto, essa vontade de sair dessa selva tenebrosa e escura onde ele estava andando errante. Só que quando ele começa a tentar ir esse novo caminho, essa nova vida, essa conversão, aparece então a luxúria, a soberba e a avareza que o paralisa, ou seja, os pecados da luxúria, da soberba e da avareza, onde talvez ele tenha a tentação, ele caia, ou ele não consiga vencer isso nesse caminho. Então, ele precisa de ajuda. Como ele não tem ajuda, ele pensa até voltar para trás, para aquela vida, para aquela selva tenebrosa onde ele estava cego e perdido, andando errante em círculos sem chegar a lugar nenhum. Até que, de repente, ele ouve uma voz e é Virgílio. Recapitulando, Virgílio, ele representa a razão humana, o intelecto, uma inteligência, o intelecto e essas coisas. Então, ele representa a razão humana, iluminado e enviado pela teologia, pela fé, pela graça iluminante, ali pela Senhora da Virtude, né, que é a Beatriz, que intercede por Dante com outras senhoras no céu, que a gente vai ver aqui no segundo canto. Como que foi tudo isso? Então, a razão iluminada pela graça e pela fé, né, encontra esse novo caminho. Então, a razão procura um outro caminho, guiando, então, Dante por uma outra rota. E aqui se acabou, ele saindo, né, dessa emboscada aí, desse perigo, para a jornada que foi proposta para Dante, e Dante aceitou. É claro, né, senão ele ia ser devorado pelas feras. Então agora a gente chega no canto 2, onde ele faz uma exaltação às musas. As musas aqui podemos dizer que são aquelas figuras importantes, famosas, belas, né, da mitologia ou da filosofia ali em si. É como se ele estivesse pedindo ajuda, né, socorro. E porque ele se sente, ele vai com Virgílio, mas Dante se sente incapaz, fraco, pequeno, indigno. Então ele comenta, né? Você vai me levar por uma longa jornada, como você disse, uma jornada difícil. Mas você tem certeza que você quer encarar essa empreitada comigo? Porque eu não sou nada, não valho nada, não sou digno, né, de me aventurar nessa viagem. Então, e até, né, comenta dois heróis, tanto da história, né, de Eneida, de Virgílio, Enéas, que foi um herói, né, como eu já tinha comentado, ali na obra de Virgílio, tanto também do herói bíblico, apostólico, que é Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo, né, apóstolo de Cristo. E ele fala, eu não sou nem Enéas, nem Paulo de Tarso, para que tenha toda essa ajuda, né? O porquê que estão fazendo isso. Então, Virgílio começa a explicar para Dante o porquê que ele está ali, aonde ele estava, da onde que ele saiu, quem que realmente está querendo ajudar Dante a sair daquele mundo, daquele lugar de erro, né? De medo, sem futuro, né? Virgílio explica que estava no seu lugar, no lugar dele, destinado a passar a eternidade, e esse lugar é o limbo.
E aqui tem um parênteses. O que é o limbo aqui? Na Divina Comédia, o limbo ele é um lugar de condenados, ou seja, não tem esperança de salvação, estão condenados ao inferno para a eternidade. Ele está no primeiro círculo ali do inferno. Só que o limbo, ele não tem castigo, ou seja, as pessoas não sofrem, mas também não são felizes, porque estão sem esperança, né? Mas eles se lamentam muito por estarem ali. E Virgílio faz parte das almas que estão nesse limbo. É claro que esse limbo também existe na filosofia, na mitologia, e também existe na religião cristã, no ponto de vista teologal, vamos dizer assim, né? Teológico. O que é o limbo? É o Hades na mitologia e é a mansão dos mortos na teologia, vamos dizer assim, mais ou menos isso. Também é aceito esse nome Hades, até mesmo na teologia a gente encontra isso, né? Mais conhecido como a mansão dos mortos. Na teologia, o limbo ou a mansão dos mortos é um lugar onde as pessoas que acreditavam em Deus, eram fiéis a Deus, cultuavam o Deus, né? O Deus verdadeiro ali, e que morreram antes de conhecer Cristo, ok? Então, as pessoas que morreram antes de conhecer Cristo e que estavam ali aguardando a vinda do Salvador. Então, as almas que acreditavam em Deus, que cultuavam Deus, que conheciam Deus e acreditavam em Deus, eles morriam e iam para esse lugar, para a mansão dos mortos ou para o limbo, e ali eles ficavam esperando até a vinda do prometido Messias e Salvador, Jesus Cristo. Quando Jesus veio, né, até tem no credo apostólico, no terceiro dia ele ressuscitou e ele desceu à mansão dos mortos para resgatar essas almas que ele salva porque acreditava, apesar de não ter conhecido Jesus, apesar de não ter recebido o batismo em Cristo, eles acreditavam, né, e seguiam Deus, cultuavam Deus, né? Então eles recebem a salvação. O Hades da mitologia é o inferno, né? Vamos dizer assim. E só que o sentido dele é diferente. Eu não vou aprofundar aqui porque até mesmo eu não me aprofundei muito nesse sentido mitológico, vamos dizer assim, né? E aqui na Divina Comédia, o limbo é quase que a mesma coisa, só que não, né? Então, o limbo é destinado às pessoas que não conheceram Cristo, não acreditavam em Deus e não foram batizadas. E aqui no limbo você vai encontrar desde adulto a crianças que não foram batizados, que não acreditavam em Deus e não conheceram Jesus Cristo. E por isso que Virgílio está aqui nesse lugar, o limbo. Por causa que ele nasceu e viveu antes de Cristo, mas ele era romano e a crença nele era em outros deuses, ok? Então, por isso que ele não recebe a salvação, por isso que ele não tem o destino dos bem-aventurados e apesar de não sofrer, não é feliz porque está destinado eternamente a viver nesse lugar sem esperança nenhuma, ok? Esse é o limbo da Divina Comédia, ok? Para deixar bem claro isso, para não ter confusão e tudo mais. Então, ele fala, Virgílio fala para Dante, explica para Dante, olha, eu tô vendo pelo teu discurso que você tá querendo se acovardar, que você tá com medo, com preguiça, com insegurança de seguir esse trajeto. Então, eu vou te explicar o contexto do porquê que eu tô aqui, o porquê que você deve caminhar, seguir nessa jornada. Então, ele começa a explicar que ele estava no limbo, né? Eu acho até interessante que a colocação que ele fala, se eu entendo bem o que você fala, você está, né, com o ignóbil sentimento que do homem muitas vezes a alma ignável faz,
e que faz das honrosas ações se desviar. Ou seja, você está tomado por um sentimento de medo, de insegurança, de preguiça, de covardia, e esse sentimento normalmente é o que faz os homens se distanciarem, se perderem dos honrosos caminhos, dos bons caminhos, né? Mas eu vou te explicar, então te dar um bom motivo para você seguir na jornada em que eu tô te guiando. Então ele fala que ele estava no limbo, Virgílio estava no limbo quando lhe apareceu uma formosa criatura, uma formosa alma, muito linda, iluminada, né, santa, e que pede para ele ir atrás de Dante e ajudá-lo. E ela fala, e essa pessoa é quem? Essa pessoa é Beatriz, aquela senhora da virtude que representa a fé e a teologia, né? Por isso santa. Então ela fala que desce do céu, da onde tem uma frase que é muito interessante. Ela fala assim, que o amor me conduziu até aqui e me aconselhou a fazer o que eu estou fazendo agora. E aqui diz o amor, e eu acho que a gente pode ter dois sentidos nesse amor. Uma que é em João, que Deus é amor e ela está no paraíso, está no céu, né, onde todos os bem-aventurados veem Deus face a face. E outro também o amor, porque a Beatriz também foi a mulher que Dante amou a vida inteira, né, como a gente já comentou aqui também. Então, talvez tenha essas duas linhas de entendimento, de discernimento, né, dessa questão. Então, ela fala, eu desci do céu a pedido da nobre senhora, da gentil senhora, que foi falar com Luzia, e Luzia veio falar comigo, eu que estava sentada do lado da antiga Rebeca. Quem é essa nobre senhora e quem é essa gentil senhora? É a Virgem Santíssima, é Maria, mãe de Jesus, que aqui representa a misericórdia divina, que Dante colocou Nossa Senhora como uma intercessora, como uma intervensora, né, que intervém com misericórdia divina para tirar ele daquela via, daquele lugar de erro. Então essa gentil e nobre senhora vai até Luzia. Por que Luzia? A Santa Luzia. Porque Luzia de luz, né? Aqui tem alguns simbolismos, significados, algumas chaves de leitura. Luzia, como o próprio nome, luz, né? Indica luz, pode representar a graça iluminante, que ilumina a razão, né? Que ilumina a nossa vida para um novo caminho, uma nova vida, a vida de conversão. E também porque Santa Luzia é a protetora da vista, da visão dos olhos, porque o seu martírio foi realmente a cegueira, ela foi cegada, né, e acabou sendo morta. Então, ela é a protetora no que diz respeito a problemas de vista, ela é intercessora no céu, ela é a protetora para quem nós recorremos, né? Então, é aquela que é responsável para devolver a saúde da visão, para restabelecer a vista, a visão perfeita, né? Então, Dante estava perdido numa selva escura, né? E Luzia, então, intervém. Essa graça iluminante que devolve a verdadeira e perfeita visão. E também porque Dante era devoto de Santa Luzia. Então, ela está aqui também porque Dante era devoto. Na sua vida real, era devoto a Santa Luzia. Então, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, vai até Luzia, né? A misericórdia divina intervém na vida de Dante. Vai até Luzia, essa graça iluminante que devolve a verdadeira e perfeita visão, que por sua vez vai até Beatriz e encontra ela sentada no céu do lado da Rebeca antiga. Quem que é Rebeca antiga? Filha de Labão, prometida a Jacó. Aqui Rebeca representa a vida contemplativa, ou seja, eles estão no céu, elas estão no céu, né? E a gente sabe que no céu todos os anjos e santos dos bem-aventurados estão louvando, adorando ao Senhor Deus,
né, diante do trono de Deus, louvando e adorando, sempre e eternamente. Então aqui, essa vida contemplativa diz respeito a isso. Estávamos adorando e louvando Deus, né? A vida contemplativa é isso, é contemplar, né, a grandeza e as maravilhas e a beleza de Deus. Então, ela está junto com Rebeca, né, adorando e louvando, contemplando Deus, quando Luzia chega e pede. E Luzia apela pelo seu coração e também por sua misericórdia. E ela diz assim, no verso: você não vai se compadecer em ajudar aquele que na terra tanto te amou? Então aqui Dante traz esse romance que ele teve, essa paixão platônica na vida dele aqui para a obra. E isso é muito interessante, né? É bem interessante. Então a gente vê aqui que envolve emoções, sentimentos, comportamento humano, teologia, fé, razão, filosofia, mitologia, entende? Envolve vários assuntos no mesmo canto. E isso é o extraordinário de Dante, porque apesar de tudo tem um único sentido, né? A gente vai tirar disso tudo um único caminho, um único sentido. E isso é maravilhoso. Então, imediatamente, até pensando que já é tarde, que ela não vai mais conseguir ajudar Dante, Beatriz desce do céu e vai até o limbo, conversar com Virgílio, que representa a razão. A misericórdia divina intervém, a graça iluminante atua, envia a fé, né, a virtude que eu falei lá no segundo vídeo, para iluminar a razão, para guiar Dante para o caminho certo, o caminho bom, o caminho verdadeiro, o caminho da virtude, né, o caminho santo. Olha só, a chave de leitura nesse segundo canto. Então, por isso que eu falo, se você tem uma base de teologia, de filosofia, principalmente São Tomás de Aquino, essas coisas assim, você vai entender bem melhor o que é a Divina Comédia, ok? Bem mais fácil, vamos dizer assim. Então, Virgílio intervém bem no momento em que ele estava a ponto de ser devorado pelas feras. Em que Dante estava a ponto de ser devorado pelas feras. Só que aqui Dante tem a vontade fraca, como a gente percebe, é meio acovardado, então precisa de ânimo, de motivação para seguir esse caminho. Então Virgílio utiliza Beatriz, que foi realmente ela que enviou, mas porque também entende ali que existe uma história, né? Então, eu acredito assim que Deus utiliza de vários meios e caminhos, até mesmo pessoas, para realizar o propósito dele. Claro que tudo vai depender de a gente aceitar aceitar, entender, aproveitar essas oportunidades ou não, né? Mas Deus tem o jeito dele de agir, então ele escreve certo por linhas tortas, como diz o ditado, né? E eu acredito muito nisso. Então aqui, como o Dante era intelectual, super inteligente, dominava várias áreas de conhecimento e também era apaixonado por Beatriz, então eu acho assim que a graça divina se utiliza tanto do intelecto quanto do coração de Dante para fazer ele seguir por esse caminho, já conhecendo que ele é meio acovardado, meio tíbio, meio preguiçoso, meio medroso para isso. Então, ele usa o ponto fraco de Dante para convencê-lo a seguir nesse caminho de virtude, né, para uma vida perfeita. Vamos dizer assim, né, uma vida boa, uma vida virtuosa, para que ele receba a recompensa, então, né, dos bem-aventurados. Então, depois de tudo isso, né, então Dante fala, eu vou seguir então, né, vou seguir com você. Mas antes disso, Virgílio dá uma chamada em Dante, fala, olha, tem tantas mulheres intercedendo por você no céu, e você tá com esse ato de covardia, por que você já não pega esse projeto, esse propósito e já não agarra e segue firme com tanta ajuda do céu, né, para que você alcance o eterno gozo de todos os bem-aventurados, que é prazer e alegria para o resto da eternidade? Então, Virgílio dá uma chamada nele, porque até mesmo Virgílio, né, ele tá sem esperança. E aquele negócio, né? Ou eu tô condenada pro inferno. Se eu tivesse a chance
de você, eu não pensaria duas vezes, ainda mais com tanta ajuda no céu, assim, para me ajudar a caminhar. Então, Dante percebe, né, tudo isso, entende ali tudo isso, que existe realmente esse propósito que é importante que ele siga. Então ele agarra, nasce dentro dele uma nova força, uma nova esperança, uma nova garra, de custe o que custar, eu vou seguir por aí, por esse caminho que você me mostra. Então, que vai seguir esse caminho, então Virgílio segue, se move e Dante o segue. E esse é o fim do segundo canto. Canto 2. Fora-se o dia e o ar se enevoando. Aos animais que vivem sobre a terra, as fadigas tolhia, eu só velando. Me aparelhava a sustentar a guerra da jornada assim como da piedade, que vai pintar memória e que não erra. Ó musas, ó do gênio potestade, valei-me aqui, ó mente que guardaste, quanto vi mostra a agrégia qualidade. Poeta, assim falei, que começaste a guiar-me, vê bem se em mim persiste calor, que a empresa que me fias baste. Ou seja, energia, calor, energia, né? Para fiar, para viver, fazer, né? Essa empresa acontecer, né? Essa empreita, né? Que o pai do Silvio fora, referiste, corruptível ainda até o inferno, sem perder o que em corpo humano existe. Se do mal assim quis o inimigo eterno, origem vendo nele do alto efeito, o que e o qual, segundo o que discerno. Pela razão bem pode ser aceito que para Roma e o império se fundarem, fora do céu por genitor eleito, a qual e ao qual cabia aparelharem, dizendo-se a verdade, o lugar santo, aos que do maior Pedro o sólio herdarem. Nessa empresa em que has louvado tanto, coisas ouviu de que surgiu motivo ao seu triunfo e ao pontifício manto. Lá foi o vaso, eleito, ainda vivo. Aqui, neste primeiro momento, o que o pai do Silvio é Enéas, ele faz referência a esse herói. E aqui, lá foi o vaso eleito, ainda vivo. Paulo, né, Saulo de Tarso, Paulo, apóstolo de Cristo. Lá foi o vaso eleito ainda vivo, conforto ia buscar a fé, que a estrada da salvação princípio é decisivo. Por que irei? Quem permite essa jornada? Enéas, Paulo sou? Essa aventura nem eu nem outrem crê ser-me adaptada. Receio, pois, seja ato de loucura, se eu me resigno a cometer a empresa. Supre, és sábio, o que digo em frase escura. Como quem ora quer, ora despreza, sua alma a ideias novas tem disposta, mostrando aos seus desígnios estranheza. Assim fiz eu na tenebrosa encosta, porque pensando abandonava o intento, formado à pressa que ora me desgosta. Do teu dizer se atinge o entendimento, disse Virgílio, do magnânimo a sombra me tornava. Eivado estás de ignóbil sentimento, que do homem muita vez faz alma ignava, das honrosas ações o desviando, qual sombra que o corcel ao medo trava. Desse temor livrar-te desejando, porque vim te direi, e quando ouvido, ei logo ao ver-te mísero lutando. Ou seja, depois que eu te explicar, por favor, bora. No limbo era suspenso, eis requerido por dama fui, tão bela, tão danosa, que as ordens suas presto lhe hei pedido. Brilhavam mais que a estrela radiosa os seus olhos, suave se dizia, de anjo com voz falando-me piedosa. Demanta a alma cortês que ainda hoje em dia no mundo gozas fama tão sonora, que enquanto existir mundo mais se amplia, amigo meu, que a sorte desadora, pela deserta falda indo, impedido de medo, atrás os passos volta agora. Temo que esteja tanto já perdido, que tarde eu tenha vindo a socorrê-lo, pelo que lá no céu dele hei sabido.
Parte, pois, e com teu discurso belo, e quanto o salvar possa do perigo, lhe acode e me console o teu desvelo. Sou Beatriz que envia-te ao que digo, de lugar venho, a que voltar desejo. Amor conduz-me e faz-me estar contigo. Voltando ao meu Senhor, em todo o ensejo, repetirei louvor que has merecido. Tornei-lhe quando já calar-se a vejo. Senhora da virtude, a quem tem sido dado só que proceda a espécie humana, quanto é no mundo sublunar contido. Tanto praz-me a ordem que de ti dimana, que já cumprida houver ainda demora. Eu me abrir teu querer não mais te afana. Diz-me, porém, por que razão, Senhora, baixar a este centro has resolvido, do céu a que ardes por voltar agora? Se queres tanto ser esclarecido, eu te direi, tornou-me. Frase breve, porque sem medo as trevas hei descido. Somente as coisas recear se deve, que a outrem podem causar de dano. Não das mais, a temor a causa é leve. De Deus favor criou-me soberano, tal que a vossa miséria não me impece, nem este incêndio assalta o fogo insano. Nobre dama lá no céu, que compadece o mal, aqui te envio, e tanto implora que lá decreto austero se internece. Volvendo-se a Luzia, assim a exora. O teu servo fiel tanto periga, que ao teu amparo recomendo agora. Luzia sempre do que é mal inimiga, ergueu-se e ao lugar foi, em que eu estava sentada ao lado de Raquel antiga. De Deus vero louvor, diz-me apressada. Por que não socorrer quem te amou tanto, que só por ti deixou do vulgo a estrada? Não lhe ouves, Beatriz, o amargo pranto? Não vês que junto ao rio é combatido, que ao mar não corre por mortal espanto? Os danos tão veloz não têm fugido, ninguém nem procurado o que deseja, como eu entendo vós estais ouvido. O trono meu deixei, porque te veja, fiada em teus discursos eloquentes, honra tua e de quem te ouvindo esteja. Assim falava, e os olhos fulgentes com lágrimas a mim ela volvia, para apressar-me a vir assaz potente. A ti vim, pois, como ela requeria, da fera te livrei, que da colina tão perto já teus passos impedia. Que fazes, pois? Por quê? Por que te domina tanta fraqueza o peito espavorido? Por que ao valor tua alma não se inclina quando és pelas três santas protegido, que na corte do céu por ti se esmeram, e gozar tanto bem lhe é prometido? Quais flores que fechadas se abateram da noite ao frio, e quando o sol aquece, erguem-se abertas da hástia, tais como eram, tal meu valor renova e fortalece. Tanto ardimento o coração me aviva, que exclamei como quem jamais temesse. Ó dama, em socorrer-me compassiva, e tu que a voz lhe ouvindo obedeceste, cortês ao rogo e com vontade ativa. Por teu dizer no peito me acendeste, desejo tal de vir que sou tornado ao propósito a que antes me trouxeste. Vai, pois, nosso querer está combinado. Serás meu guia, meu senhor, meu mestre. Disse-lhe assim, moveu-se ele ao seu lado. Pelo caminho entrei alto e silvestre. E assim acaba o segundo canto. Eu acho que esse vídeo já está bem longo, né? Então, só que nos próximos vídeos, a partir acho que do quarto canto, vai ser só realmente a explicação. E se você tem interesse, então, de conhecer o canto, você pode adquirir, então, a obra, os livros e beber dessa fonte literária tão maravilhosa e magnífica, ok? Então é isso. Eu vou falar mais uma vez, pedir mais uma vez, por favor, se você gostou do conteúdo, se gostou de tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, se está gostando dessa série, dessa playlist, que você curta, se inscreva, ative o sininho, compartilha, comenta para que mais gente que goste desse assunto, que goste desse tema, né, também tenha acesso a esse vídeo e também dando essa força pro canal, ok? Tenham paciência comigo, tá? É um primeiro passo, que Deus nos ajude a continuar caminhando. E é isso. Povo amado de Deus, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.